Texto Vanguardia y Cosmopolitismo en la década de Vinci, de, de Jorge Schwartz, es un texto clásico ya, que se debruça sobre a obra de dos poetas, um brasileiro, Oswald de Andrade, que vocês com certeza conhecem, e um argentino chamado Oliverio Girondo. A llave deste livro é que analiza um pouco essa passagem entre o que nós chamamos de modernismo na literatura hispanoamericana para o que chamamos de vanguarda. Concretamente, o primeiro ponto importante em relação com isto é que as vanguardas deflagram uma ruptura na instituição literária, uma ruptura nos modos de escrever, uma ruptura nos temas da escritura e, sobretudo, uma ruptura em relação com o que era a literatura de final do século XIX e começo do século XX. Em outras palavras, é algo semelhante ao que ocorre na literatura brasileira em relação com a ruptura entre os modernistas a partir da década de 1920 e os simbolistas ou parnasianos anteriores. A mesma ruptura se dá na literatura hispanoamericana, só que neste caso, essa literatura da década de 1920 nós chamamos de vanguarda e existe uma quebra que epocalmente, temáticamente, literariamente, estéticamente é semelhante, já que se abandona um pouco algumas das questões da literatura modernista de poemas como aqueles, por exemplo, de Rubén Darío, ¿sí? O de Elvira Guscini, o de Amado Nervo, qualquer. É interessante isto porque o trabalho de Jorge Schwartz se concentra não tanto nas modificações poéticas, mas nas modificações maiores, ou seja, nas modificações do tipo de sensibilidade e do tipo de que é o que se entende por literatura, e não apenas no problema do ritmo, da métrica, das metáforas, etc. En otras palabras, Jorge Schwartz tenta explicar este fenómeno das vanguardas não como uma coisa completamente nova, mas como uma coisa que de alguma forma é a consequência necessária das questões que vinham se desenvolvendo no modernismo. Em outras palavras, para ele, o primeiro ponto importante é a introdução. Não sei se aqui vocês veem, tem o sumário dos dois capítulos que vocês têm. Esse sumário, o primeiro que destaca é o problema do cosmopolitismo. Cosmopolitismo é uma palavra que etimologicamente vem da língua grega e está formada por cosmos, que significa orden o también significa universo, y polis. A ideia de cosmópolis tem a ver com a ideia de uma cidade que de repente se transforma no universo, ou seja, em outras palavras, de uma cidade na qual se juntam todas as formas culturais, sociais, lingüísticas a nivel global y por tanto se transforma un poco como no centro do universo cultural. A idea de cosmópolis é uma ideia que está íntimamente vinculada à ideia de cidade e, portanto, está também intimamente vinculada à ideia de modernização, que era o que estávamos explicando nos encontros passados. Vejam bem que esta ideia de cidade é uma ideia que também seria interessante levar pouco etimologicamente para entender o assunto. Aí o primeiro capítulo é
urbe y cosmópolis, ¿sí? Precisamente en esta diferenciación que faz Jorge Schwartz, o que fica claro é que cidade, obviamente, é uma urbe. Urbs é a palavra latina para cidade. Mas também existe outra palavra latina para cidade, que é a civitas ou civitas, que é de onde vem a palavra cidadão. E no mundo antigo existe uma diferença, essas duas palavras, civitas e urbs, vêm do latim. E essas palavras que vêm do latim, as duas significam cidade, porém significam coisas diferentes. Urbs faz referência a todo o que é a estrutura material de uma cidade. Edifícios, prédios, casas, saneamento, aqueductos, todo o que seria, por dizer assim, a estrutura espacial de uma cidade, a urbs. Já a civitas faz referência às instituições da cidade. A civitas não são as casas, os prédios, as pontes, as calçadas, as praças. A civitas é a organização política de uma cidade. Então é muito interessante porque quando Jorge Schwartz coloca urbe e cosmópolis, o que está fazendo é alterar um pouco essas duas palavras latinas, né? Que seriam urbe e civitas. Está dizendo alguma coisa como que, de alguma forma, o sistema de funcionamento da cidade, o sistema simbólico que serve para dar vida à cidade, já não é mais aquele da cidadania, mas aquele do cosmopolitismo. E que isso está intimamente vinculado com as modificações espaciais da cidade. Em outras palavras, com a modernização das cidades, com a aparição de meios de transporte, de saneamento, a aparição de diferentes tecnologias, o crescimento populacional, etc. Este crescimento populacional também tem a ver com a ideia de modificação das civitas ou dos cidadãos, porque precisamente, vejam bem que, geralmente, uma cidade cosmopolita é aquela na qual se juntam em um mesmo espaço urbano, e aí vem a urbe, diversas tradições, diversas culturas, diversas línguas, já que é um lugar, se vocês quiserem, de peregrinação moderno. Ou seja, chineses, galegos, italianos, russos, judeus, turcos, palestinos, todos no começo do século XX começam a migrar a diferentes cidades que vão crescendo e aí você tem na mesma cidade tem um bairro chinês, um bairro árabe, um bairro judeu e nesse mesmo espaço urbano se poderia dizer que se concentra o cosmos, ou seja, todo ordenamento, toda a diversidade cultural, linguística, social e, por que não, sexual do mundo da modernidade. Esta ideia de cosmopolitismo não é uma ideia que seja invento do Jorge Schwartz, né? Basicamente, o que está diciendo Jorge Schwartz está recuperando una palabra, cosmopolitismo, cosmópolis, que surge precisamente no na década de 1920, mas un poco antes. Ou seja, no final do século XIX, con o começo da modernização, não apenas das cidades europeias, mas também das cidades da América Latina. Este comienzo de modernización es lo que defraga a todas esas mudanzas sociales, económicas, políticas, artísticas, que colocan en relevancia diversidad y también colocan de relevancia los conflictos de esa diversidad, los conflictos de ese cosmos, que por momentos, más que un
cosmópolis parece um caóspolis, digamos, não uma ordem, mas um desordem, um caos e não um cosmos. Bom, enfim, estas questões surgem junto com o modernismo, no final do século XIX, na literatura hispano-americana. Não surgem na década de 1920. O que acontece é que esta questão de cosmopolitismo vem, por dizer assim, se desenvolvendo desde o final do século XIX até a década de 1920 e vai conformando, junto com a cidade, o que seria o grande quadro de situação no qual vão estourar as propostas de ruptura das vanguardas. Schwartz, no começo desse capítulo, na introdução, faz uma explicação bastante clara da ideia de cosmópolis, ¿sí? Estamos aqui no texto, e sobretudo destaca outra questão interessante em relação com o cosmópolis, que tem a ver, primeiro, com a ideia de ubiquidade, ou seja, a ideia de que, de alguma forma, eu tenho todo numa cidade cosmopolita, que eu não preciso viajar. Já dentro da mesma cidade está a própria viagem. Em outras palavras, a cidade é ubíqua. A ubiquidade tem a ver com isto de todos os lugares em um mesmo lugar, ou em todos os lugares ao mesmo tempo está a cidade. Eu não preciso ir no Japão para comer comida japonesa. Eu não preciso me aproximar da Arábia para conhecer a cultura dos muçulmanes. Em outras palavras, a cidade se torna ubíqua, se torna todos os espaços em um único espaço. Essa é uma coisa que destaca aqui no início Schwartz, quando fala precisamente da ubiquidade, ubiquité, que é uma ideia de Paul Valéry. E outra ideia que destaca Schwartz é o tema de que esta cosmópolis, esta espécie de grande olho de um furacão cultural, no qual eu tenho juntas todas as formas do universo cultural em meio de uma linha de modernização, plantea uma primeira, por dizer assim, polêmica em relação com a arte, que é a polêmica em relação à cultura alta e à cultura baixa, identificando a cultura baixa como a cultura de massas. De fato, o grande protagonista das cosmópolis não é o indivíduo, é a massa, é a multidão. Então, existe um novo tipo de arte e uma nova forma de fazer cultura que tem a ver com isto que se chama cultura de massa. E isto gera, evidentemente, uma grande polêmica entre os modernistas no final do século XIX e começo do século XX, porque, evidentemente, eles veem esta cultura de massa como uma espécie de mercantilização ou de prostituição do que seria a grande arte, a arte culta, a arte das elites, que de alguma forma está sendo banalizada, masificada e dessa forma também rebaixada em sua sacralidade. Vejam bem que a cultura de massas é, por uma parte, o que nós chamamos de indústria cultural, ou seja, todo aquilo que faz referência à publicação de periódicos, ao rádio, ao cinema, ao teatro do vaudeville, do cabaret, ou seja, todas aquelas manifestações e produtos da indústria cultural que servem para o esparcimento e a vida social, afectiva e artística das grandes cidades, das cosmópolis. Por uma parte, isso é cultura de massas.
esas cosas vinculadas a industria cultural. Por otra parte, a cultura de masas también, de alguna forma, se confunde o se mimetiza con lo que no es, en América Latina, podríamos llamar de cultura popular. Vean bien que no es exactamente la misma cosa, porque cultura popular se refiere, de alguna forma, a algunos elementos y manifestaciones culturales que no necesariamente pasan pelo cinema, pelo teatro, pela televisión, pelos foliechins, o sea, que no necesariamente pasan pela industria cultural y que, no en tanto, están vivos nas prácticas, nas formas lingüísticas, nas formas poéticas, como por exemplo, no começo do século XX, as festas juninas, o Dia de Mortos e algumas outras manifestações da cultura popular que estão vinculadas com a tradição cultural pré-moderna. Ou seja, aquela tradição cultural que no continente vem desde a época anterior à conquista, que vem da época colonial, que vem do universo rural do século XIX. En otras palabras, toda una serie de manifestaciones culturales y también artísticas, y yo diría que entre aspas literarias, como por ejemplo a poesía de repente, que de alguna forma son populares, tienen una cierta masividad, en el sentido de que son consumidas y producidas por grandes grupos sociales, y que no en tanto, no necesariamente son un producto de la industria cultural, más que están vinculadas a cultura en términos antropológicos, con la idea de cultura do povo. Y por otra parte, cultura de masa también faría referencia a todas aquellas culturas otras o alienígenas, como podríamos denominar, culturas alheias, que no son as culturas tradicionais das diferentes grandes cidades de América Latina. Ou seja, a cultura dos inmigrantes vindos de fora de América Latina. Chineses, galegos, italianos, rusos, etc. Que também não apenas são uma série de práticas culturais e sociais, mas que também são línguas diferentes que soportam essas culturas, e eu diria que também até ideias e políticas diferentes. Então, de alguma forma, isto gera um enorme debate no seio do modernismo, e claramente, como vocês sabem, da mesma forma que os parnasianos e os simbolistas no Brasil, os modernistas têm uma certa rejeição por tudo isso que é massivo, popular, ou seja, do que consideram a cultura baixa. A maioria dos modernistas, Rubén Darío, Delmira Guscini, Amado Nervo, tem um conceito, se vocês quiserem, mais aristocrático, elitista, eu até diria decadentista, do que seria a arte. É uma visão um pouco nostálgica, de alguma forma, de uma época na qual a arte tinha uma sacralidade que na modernidade se perde. Uma das grandes rupturas que os vanguardistas vão fazer com o modernismo passa por esse ponto. Passa pela assimilação, se vocês quiserem em termos do manifesto antropofágica, dessa cultura de massas. A apropriação não apenas da cultura popular, mas também da indústria cultural. Os vanguardistas olham para o cinema, os vanguardistas olham para o rádio, os vanguardistas olham para a fotografia, mas também olham para as histórias em quadrinhos, também olham para as manifestações artísticas de tipo popular anônimas, como por exemplo Mário Andrade com a música do interior do Brasil. Essa manifestação das vanguardas essa recuperação, perdão, das vanguardas do que é a cultura baixa para os modernistas, ou a cultura de massas,
ou a cultura popular é uma das chaves dessa ruptura com a literatura do século XIX. Em outras palavras, a arte vanguardista, a literatura vanguardista, deixa o museu. Se o museu era o lugar por excelência, no qual a arte era guardada, conservada, preservada e mostrada como se fosse um tesouro cultural, os museus, por exemplo, como o Museu Nacional de Belas Artes, vocês veem que a própria estrutura do prédio do museu é a estrutura de um palácio. E quando você entra nas salas e vê as pinturas do museu, tem bancos e poltronas e paredes e empapelados e uma decoração que parece a decoração de uma casa burguesa ou de uma casa gran burguesa ou até de um palácio de nobreza. Ora, frente a isto, as vanguardas reagem e então não apenas se apropriam da cultura popular e da cultura de massas, como, segundo a ruptura, as vanguardas tiram a arte do museu. Frente ao museu está a vida. A vida de onde? A vida das ruas. Por isso que a cidade cobra um protagonista muito maior que aquele que tinha na poesia modernista. A poesia modernista geralmente se evadia para territórios da antiga Grécia ou territórios inexplorados e exóticos. Já a literatura vanguardista está com os pés bem firmes em um tipo de espaço, que não é qualquer tipo de espaço, é o espaço cosmopolita, ou seja, fundamentalmente, o espaço das grandes cidades. Sim? Aquí aquí en la parte urbe y cosmópolis, explica un poco esta cuestión do termo cosmopolita, cuando aparece o termo, cómo es que vinculado a uso en diferentes lenguas. Y entonces aquí ven los primeros antecedentes, lo que sería ese cosmopolitismo, que Schwartz identifica con tres poetas, un norteamericano, Walt Whitman, u otro brasileiro, Sousa Andrade, y o francés Charles Baudelaire. No es difícil observar, por ejemplo, aquí este poema de Walt Whitman, o norteamericano, onde básicamente dice que él es un extranjero, ciudadano do mundo, habitante de Viena, de San Petersburgo, de Berlín, de Constantinopla, de Sydney, de Melbourne. En otras palabras, esas cosmópolis têm uma cidade em particular que é todas as cidades. E diz, eu vejo as cidades da Terra e faço-me eventualmente parte delas. Sou um verdadeiro parisiense. Efectivamente, a cidade cosmopolita por excelência, no final do século XIX e começo do século XX, vai ser a cidade de Paris. Aqui, entre o cisne e a bicicleta. Precisamente, vejam bem que cada uma dessas metáforas, a metáfora do cisne e a metáfora da bicicleta, marcan muito bem um pouco essa espécie de contradição do modernismo. A ideia do cisne e da bicicleta vem da seguinte forma: os modernistas tinham predileção pelo cisne, precisamente porque o cisne é um tipo de pássaro que é ao mesmo tempo belo y cruel. Y representada, por decir así, o punto máximo de elegancia. Os modernistas, não os vanguardistas, têm esta fascinação pelo cisne, precisamente pela questão esta que eu comentava no encontro anterior, de que estando Deus morto, como diría Marshall Berman, a pulsão da vida se instala neste mundo e na sensibilidade e nas sensações.
e, portanto, o cisne é uma representação da beleza e da crueldade muito próxima da ideia de volúpia. A ideia de volúpia, a ideia de sexualidade desenfreada, está diretamente vinculada com esta espécie de um pouco nostalgia, tristeza dos modernistas de final do século XIX, de que de repente ven as cidades modernizándose, ven o planeta mercantilizándose, e eles têm esta espécie, por dizer assim, de saudade de um mundo no qual a arte não era vendida, de um mundo na qual a arte não era produzida, mas criada, mas inspirada, da arte na qual, de alguma forma, não existia a possibilidade de não transcender através dessa arte. Então, o cisne é um dos elementos. Outro elemento interessante dos modernistas também é precisamente a bicicleta. A bicicleta vai ser o grande método de traslado na Paris do século XIX. ¿Sí? A bicicleta, vejam bem, que a diferença do carro, que ainda estavam começando os carros no final do século XIX, a bicicleta permite um traslado rápido de forma autônoma. O que significa autônoma? Significa sem o cavalo. A bicicleta, de alguma forma, está vinculada com a velocidade das estradas de ferro. Porém, é um tipo de traslado autônomo, sem cavalo, que de alguma forma não está vinculado à fealdade ou à feiura da máquina de vapor, das estradas de ferro, etc. Então, as bicicletas também formam parte do que seria a forma de andar dos modernistas de final do século XIX. Vejam bem que uma das coisas interessantes que acontece com as vanguardas é que, por exemplo, a primeira vanguarda, que se considera que a primeira vanguarda é a vanguarda futurista italiana, cujo manifesto futurista vai ser o começo de uma série de manifestos. Todo movimento vanguardista, todo ismo vai ter manifestos, como Manifesto Antropófago, Manifesto Pau Brasil, etc. Estos manifestos, todos estos manifestos, aliás, están calcados de un otro manifesto, que es un manifesto comunista. Os manifestos, de alguna forma, van a colocar una relevancia extraordinaria no que sería a beleza industrial o a beleza das máquinas. Un carro de corrida hispano-suiza, que sería una especie de Ferrari na década de 1920, é muito mais belo que a Victoria de Samotracia. Esto está directamente mencionado de esta forma no Manifesto Futurista y es un lugar común que va a ser repetido en prácticamente todos los manifestos vanguardistas de una o de otra forma, con diferentes tipos de metáfora, mas sempre fazendo a mesma oposição. Que é o que está sendo oposto? Primeiro, o cisne é abandonado. De fato, os vanguardistas, para se queixar dos modernistas, decían quebra o pescoço do cisne. É abandonado o cisne e abandonada a bicicleta. E os vanguardistas se colocan diretamente do lado dos carros, do automóvel. E opõem a beleza do automóvel a beleza de uma estátua grega chamada Victoria de Samotracia. O Manifesto Futurista, ¿sí? Dice, Manifesto Futurista, publicado en París pelo Fígaro el 20 de febrero de 1909, o teórico italiano visualiza automóvil rugidor que parece correr sobre a metralha como sendo mais belo que a Victoria de Samotracia. É aquela escultura que está
no que antigamente era a entrada do Museu dos Museus, ou seja, o museu por excelência, o Museu do Louvre em Paris. Exatamente. É uma estátua grega. Não é qualquer estátua a Victoria de Samotracia. A Victoria de Samotracia, primeiro, é uma alegoria. Ou seja, não representa uma pessoa, nem alguém vivo, representa a victoria na guerra. É uma alegoria. E a victoria da guerra está representada em forma de mulher e com asas. Precisamente porque, como todo general sabe, hoje ganha a batalha e amanhã é derrotado. Portanto, a vitória voa. Voa de um general para outro. Hoje o general é vitorioso, amanhã é um derrotado. Esta alegoria da Victoria de Samotracia é muito famosa, primeiro porque é uma escultura grega de 2 séculos antes de Cristo e é encontrada miraculosamente com as asas. Está sem cabeça, porque se perdeu a cabeça, mas encontraram as asas que foram restauradas nela. É fácil perceber que se você joga uma estátua com asas durante 2000 anos, as asas não apenas vão quebrar, mas muito provavelmente vão se perder. Este hallado durante o século XIX desta escultura, desta victoria que está feita em mármore branco, obviamente, e que tem as asas, é reconstruída e é colocada no alto de uma escada gigante que existia no Museu do Louvre antes de existir a pirâmide actual, como se entra, como uma mostra do que seria a arte grega como a arte mais pura e mais alta, precisamente, da cultura ocidental. Se chama Victoria de Samotracia porque foi hallada em uma região chamada Samotracia. Por isso se chama Victoria de Samotracia. En otras palabras, o manifesto futurista, y en esto todos os manifestos vanguardistas, van opor a beleza da máquina, a beleza da técnica, ou seja, a indústria, a técnica e a modernização como arte, como forma de vida, frente a essa outra arte dos museus, a arte modernista do século XIX, a arte das elites, a arte dos cisnes e da bicicleta. Depois do capítulo do cisne e a bicicleta, Jorge Schwartz entra directamente na consideração de um poeta que se chama Vicente Huidobro. A explicação que dá Vicente Huidobro, que dá Jorge Schwartz de Vicente Huidobro, é que o poeta Vicente Huidobro, chileno, começa sendo um modernista decadente e rapidamente se transforma em um vanguardista. Então, muitas das características das vanguardas a gente pode ler diretamente em quem foi, talvez, o primeiro vanguardista hispano-americano, que vai ser Vicente Huidobro. 5, Vicente Huidobro y a Cosmópolis textualizada. 6, signos de vanguardia, raíces futuristas. Aquí analiza un poco o que son as vanguardas na Europa e como proveen todas elas do movimento futurista, que é esse que manifestou esta oposição entre o carro de corridas e a Victoria de Samotracia. Já aqui, no segundo capítulo, trabalha mais o tema das revistas, porque uma coisa interessante das vanguardas é que precisamente quando a literatura não tem museus, para um pintor, para um escultor, é fácil dizer, vou fazer uma arte que esteja fora dos museus. Vai para a rua e pinta um mural, como faziam os muralistas mexicanos. Porém, para um escritor, que significaria abandonar a academia? Que significaria abandonar o museu? Bom, o que significa é abandonar a biblioteca, abandonar o formato do livro. En otras palabras, a maioria dos artistas de vanguarda y escritores de vanguarda proponen alternativamente ao libro, en vez de pensar no libro como a Victoria de Samotracia,
pensan nas revistas, nos jornais, até nos cartazes na rua, como forma de arte. En otras palabras, como forma tecnológica de arte, porque no sé si vocês observan que para todas esas cosas se precisan de imprentas, de imprentas y de distribución y de tecnología completamente diferente a que se precisa para un libro. De fato, existen también a idea dos libros como soporte dentro dos escritores de vanguardia. Mas ya no son esas ediciones que vocês pueden ver en algunas de las bibliotecas de algunas familias na actualidade. Ou seja, antigamente as famílias de dinheiro não tinham livros todos diferentes. Mandavam encadernar o livro todos iguais, com seu lomo em dourado, porque o livro era um objeto de luxo. O que aparecen son as edições populares de libros, ou também chamadas edições en rústica, que son aquellas ediciones que hoy son las más comunes. O libro que tiene una capa que es de papelón más o menos leve y que es un libro que puede ser manipulado y levado na rúa. De fato, o primeiro libro de Oliverio Girondo, poeta vanguardista argentino, se llama 20 poemas para ser leídos no bonde. 20 poemas para ser leídos en el tranvía. Não sei se vocês observam que aí já tem toda uma modificação do que é a ideia de literatura, na medida em que o leitor não é aquele que está comodamente recostado ou deitado na poltrona preferida da sua sala burguesa, lendo em silêncio, mas é o trabalhador que está indo para o trabalho de bonde ou de coletivo e então, durante o trajeto, lê um livro, da mesma forma que hoje vocês pegam no celular e assistem uma websérie. Entende isto? Rodrigo, Sim, eu acho interessante também essa oposição entre o que está na rua, né, e a escultura que estaria diante do museu. sim. Porque os cartazes, né, na rua, as revistas, os jornais, não deixam de ser, de certa forma, também uma espécie de monumento, entre muitas aspas, da cidade, né, do espaço urbano. Bom, Porque eso es complicado, porque a palabra monumento, veja bem, a palabra monumento é uma espécie de museu dentro da cidade, ou seja, monumento não pode ser vandalizado. Na verdade, uhum, todos os vanguardistas estão contra os monumentos. Son entendi, vándalos de monumentos, porque os monumentos é como a representação física fora do museu da arte que está dentro do museu. ¿Sí? entendi. Ao contrário disso, os vanguardistas são os que pegan cartazes, hacen grafitis, hacen murais, están na rúa, andan armados como Diego Rivera en la Revolución Mexicana. Un día Uhum. preguntaron para Diego Rivera, que era un muralista mexicano, no medio de la Revolución Mexicana, estaba pintando un mural na rúa y preguntan por qué estaba armado. Y Diego Rivera contesta, y es para educar a los críticos. É Ou um seja, antimonumento, então, né? exactamente, é um momento no qual todo o mundo occidental está também enfervorizado e, muito por dizer assim, empolgado com as possibilidades das revoluções. Primeiro da Revolução Mexicana e depois da Revolução de Outubro de 1917 na Rússia. Portanto, as vanguardas estão sempre vinculadas a esta idea de que a arte de alguna forma está vinculada con la vida social y con un modelo revolucionario que va a producir rupturas y cambios. Bom, então, um texto alternativo que vocês podem usar é o texto de Bela Joseph, porque é muito simples de entender. Eu diria que no texto de Bela Joseph vocês têm que se concentrar nas duas primeiras partes, que são a que fala da vanguarda em geral e a passagem modernismo-vanguardas, e na parte da poesia. Porque depois Bela Joseph analiza a parte de prosa e analiza a parte de ensaio.
A parte de prosa y a parte de ensayo, na verdade, nas vanguardas não é de nosso interesse porque não pode ser nem comparada em importância a o que nas vanguardas são os grandes gêneros de ruptura, que são, primeiro, a poesia, claro, porque a poesia é poiesis, é criação pura. E, em segundo lugar, os manifestos, porque o manifesto se transforma em um gênero literário. Deixa de ser um discurso político, deixa de ser meramente o discurso de um partido político para transformar-se na forma de expressão dos ismos, do futurismo, do surrealismo, mas também do ultraísmo, que é uma das vanguardas da Hispanoamérica, do criacionismo, que é outra das vanguardas, do estridentismo, que é outra das vanguardas, en otras palabras, de todos esos ismos que nós associamos às vanguardas.